E aí, meus amigos, hoje eu venho aqui tentar explicar um pouco no final de Evangelho, uma série de TV, e falar um pouco sobre o tema de Evangelho e o filme. Eu recomendo que você assista antes de assistir esse vídeo, porque vai ter alguns spoilers e assistir Evangelho com spoiler é uma merda. Então é isso, vamos pro vídeo. O Evangelho é um anime muito abstrato. No final de Evangelho, no Gênesis Evangelho, episódio 25 e 26, é um dos mais famosos e controversos da história do anime. Muita gente acha confuso porque ele abandona quase completamente a narrativa externas, tipo robôs gigantes, anjos, batalhas, e mergulha numa experiência psicológica e experimental. Vou explicar de uma forma clara e passo a passo para que vocês que estão assistindo entendam tudo. O que acontece e o que significa. Contexto rápido. Antes do final, no episódio 24, Shinji mata Clover, o 17º anjo, a única pessoa que demonstrou amor genuíno por ele, sem condições. Isso destrói Shinji emocionalmente e faz ele entrar em colapso. O projeto Instrumentalidade Humana é ativado por Cine ou Gênio, ambos dependendo da interpretação de quem assistiu. Instrumentalidade é o processo em que barreiras, até field, os campos que separam as almas individuais, são dissolvidos. Todo ser humano vira LCL, o líquido laranja, famoso lá que todo mundo chama de fruta. As consciências se fundem numa única mente coletiva. Não existe mais eu separado. Todo mundo vira só uma segunda consciência. Os episódios 25 e 26 não mostram o que acontece no mundo real, batalhas de destruição, etc. Eles mostram o que acontece dentro da mente de Shinji e passa a mente dos outros. Durante o processo de instrumentalidade, episódio 25, o fim do mundo do You Love Me, Shinji está numa espécie de sala de interrogatório mental. Às vezes parece um teatro vazio, às vezes um vazio preto. As vozes de Asuka e Misato, mãe dele, ele mesmo, bombardeia. Com perguntas duras. Por que você plota ela? Por que você existe? Por que você se odeia tanto assim? Você quer ser amado, mas suporta ser amado? Cada personagem principal também tem seu mini arco de análise psicológica. Asuka com sua necessidade de ser a melhor, Misato com culpa e fuga no sexo e no álcool, Rei com sua falta de identidade. Tudo isso é uma terapia forçada coletiva dentro da instrumentalidade da espécie. Instrumentalidade. As pessoas confrontam seus traumas, medos e mecanismos de defesa, como se a fusão das almas obrigasse todo mundo a olhar para dentro sem escapatória. Episódio 26. Take care of yourself. Se eu falei errado é porque não é que eu não sei inglês, é que eu não sei falar palavras em inglês, mas eu sei inglês. Eu não sou analfabeto não. Foca quase 100% em Shinji, o episódio 26. Ele viaja por cenários surreais, versões alternativas da vida dele. Uma realidade sem Eva, onde todos são normais e felizes. Na escola, por exemplo. As vozes continuam. Você foge da realidade. Você tem medo de ser rejeitado. Você acha que não merece existir. Shinji chega ao fundo do poço. Percebe que o ódio que sente pelos outros é a projeção do ódio que sente por si mesmo. À beira de tudo, ele entendeu que a realidade dói porque envolve outras pessoas e elas podem te machucar ou te abandonar. Mas viver isolado ou fundido em uma instrumentalidade também não resolve, porque você perde a possibilidade de ser reconhecido, amado ou crescer. A separação de ter um eu individual causa dor, mas também permite conexões reais. Ele decide que vale a pena existir como um indivíduo, mesmo com toda a dor que isso traz. A cena final mostra Shinji gritando que quer voltar, quer um corpo separado de novo. A tela fica branca. Todo mundo aplaude. Os outros personagens, as vozes, talvez a audiência. Shinji diz: obrigado. Parabéns. Escrito em várias línguas.
é intencionalmente ambíguo, otimista e de forma desconfortável. Realmente significa o final. Hideaki Anno estava passando por uma depressão muito pesada durante a produção. Os episódios finais são basicamente ele falando consigo mesmo e com o público otaku. Muitos fãs viam o anime para fugir da realidade. A mensagem central é dura, mas esperançosa. Fugir da realidade chega como no Hikikomori, no fundo, especialista, no fundo, escapista, na instrumentalidade ou na morte. Não resolve nada. Relacionamentos doem porque envolvem rejeição, medo e vulnerabilidade. Mesmo assim, a experiência individual vale a pena, porque assim você pode ter conexões reais, crescer e eventualmente encontrar valor em si mesmo. Parabéns, é irônico e sincero ao mesmo tempo. Parabéns por escolher continuar vivendo, mesmo sabendo que vai sofrer. Muita gente odeia porque esperava um final de ação com robôs explodindo, mas o anime nunca foi sobre isso, na verdade. Era sobre depressão, auto-ódio, medo de intimidade e a dificuldade de ser humano. Se você quiser o lado mais externo e mais visual que acontece no mundo real, durante a instrumentalidade, terceiro impacto, destruição, destino de aço, vestígios depois de assistente of Evangelho. Que vamos falar agora em The of Evangelho. Por que tem The of Evangelho? Parece tão brutal e diferente. Parece que os personagens ficam mais crus, mais rasos, não rasos, mas como, mais... O filme em si é brutal. O The of Evangelho parece tão brutal e os personagens parecem tão diferentes, principalmente Shinji, porque o filme é uma resposta direta, sem filtro, à depressão profunda que Hideaki Anno estava vivendo na época, somada à raiva que ele sentiu com os fãs após o final da série de TV. Sim, muitas pessoas odiaram o final de Evangelho porque muitas pessoas tiram o Evangelho pensando que era um anime de lutinha de robô, mas só que nunca foi isso mesmo. Vou quebrar isso em partes para ficar mais claro para vocês que estão assistindo. Por que o filme é tão brutal e violento? Anno, criador de Evangelho, estava em uma depressão severa durante a produção da série. O final da TV, do episódio 25 e 26, foi uma espécie de terapia introspectiva, abstrata e otimista no final. Shinji já tentando desistir, mas muitos fãs odiaram isso. Mandaram cartas de ódio para o criador, ameaças de morte, exigindo um final de verdade, com ação, robôs explodindo, respostas claras sobre os anjos, Cine, gênio e etc. Anno respondeu com The End of Evangelho, basicamente dizendo: vocês querem o final real e épico, então tomem o final real e épico, mas sem piedade, sem herói salvando o dia, sem redenção fácil. É como se ele tivesse jogado na cara dos fãs: se vocês querem escapismo, cartas e barata, aqui está a realidade crua da humanidade. Egoísmo, violência, desejo sexual distorcido, morte sem sentido. O filme é cheio de imagens grotescas, massacres dos mais produtivos heróis, rasgando a unidade dos cabeças voando, corpos explodindo em LCL. Asuka sendo devorada à vida depois de finalmente encontrar força, porque Anno queria mostrar o oposto do escapismo. Ele queria que doesse, ele queria que chocasse, ele queria que fizesse o público confrontar o quão feio e egoísta ao ser humano pode ser, inclusive heróis que amamos. Porque X parece tão diferente e fez algo horrível com a Asuka, com a famosa cena do hospital que, caralho, ninguém nunca entende essa cena, ninguém nunca sabe o que significa essa cena, então só julga o literal e vamos falar dela agora. Porque Shinji parece tão diferente e fez algo tão horrível com a Asuka no hospital. Shinji não está fora do personagem, ele está no pior momento possível dele na história toda. Depois de matar Kaoru, único que amou incondicionalmente Shinji entra em colapso total. Ele se sente um lixo. Eu sou mais baixo dos baixos. A cena do hospital não é pra ser sexy ou fanservice, é pra ser repulsiva,
patética. Shinji está desesperado por conexão, mas não sabe pedir ajuda de forma saudável. Ele vê Asuka, a pessoa que ele mais deseja e mais teme rejeição. Vulnerável, inconsciente. Em vez de ajudar, ele projeta todo o desejo sexual reprimido, solidão, auto-ódio nela. É um ato de desespero egoísta. Ele usa o corpo dela como objeto para se sentir algo. Mas logo depois se odeia ainda mais, olha para sua mão suja e chora. Ano quis mostrar o fundo do poço da Kimono. Como o desejo pode virar algo desagradante quando misturado com depressão e medo de intimidade. Muitos interpretam uma metáfora do fã de otaku, do fã que consome personagens especialmente femininas de uma forma sem respeitar a humanidade delas. Eu não estava criticando isso também. Não faria isso, é o que muitas pessoas pensam, só que ele não faria isso, não o Shinji do anime, mas Ano fez ele no pior estado, o pior. Pense na sua pior versão, no pior, o seu fundo do poço. Lá no fundo do poço que você não consegue ver nem a luz. É assim que Ano deixou todos os personagens do filme. Eu não tenho muita opinião não, eu tenho opinião individual, porque eu tô lendo meu roteiro. Mas falar desse jeito, deixa eu apagar isso. Eu não estava criticando isso também. Shinji nunca faria isso, é o que muitas pessoas pensam, mas ele faria exatamente isso no estado mental que está no filme. O fundo do poço, o mais fundo dos quebrado, sem esperança, sem ninguém para guiá-lo. A série inteira mostra ele fugindo, se odiando, desejando a aprovação. End of Evangelho só tira todos os filtros e mostra o pior possível dele. Porque os personagens em geral parecem tão diferentes. Na TV, o foco interno, psicológico, mente de Shinji dos outros durante a instrumentalidade. No filme, o mundo externo brutal acontecendo ao mesmo tempo com Asuka. Acorda do coma e luta como nunca. Ela finalmente encontra a vontade de viver, mas o mundo a pune por isso, de forma cruel. Misato morre de uma forma horrível quando lançava Shinji. Ele, Lilith, vira uma entidade apocalíptica. Eles não mudaram de personalidade. Eles estão em situações extremas que revelam um lado mas começa a subir arrogante. Ela está desesperada, sangrando, gritando por ajuda. Shinji não é só o garoto chorão que sempre fala. Ele é capaz de rejeitar a instrumentalidade por egoísmo. Ele não quer dividir a ter com ninguém. E depois tenta estrangular Asuka no impulso de raiva e desejo. No final, a mensagem continua parecida com a série de TV. Shinji rejeita a fusão total, escolhe a individualidade dolorosa, mas o preço é mostrado de uma forma visceral. A cena final. Asuka dizendo que nojo, Ano dizendo, mesmo rejeitando a instrumentalidade, relacionamentos continuam sendo difíceis, sujos, dolorosos, mas ainda assim, vale a pena tentar. O Evangelho é brutal porque ele não queria confortar ninguém, nem os personagens, nem os sonhos. Ele queria confrontar a realidade da depressão, do desejo humano distorcido e das impossibilidades de conexões perfeitas. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Eu tenho certeza que você não vai ver essa foto, porque quem que assistiu o Evangelho? Poucas pessoas viram o Evangelho, mas eu nunca vi um vídeo tão bom de falar sobre o final do Evangelho. Na verdade, que fez me esperar, eu sempre quis falar desse assunto, sobre o final do Evangelho e como eu vejo o final do Evangelho. É muito abstrato o final do Evangelho, cada um tem a sua forma de ver o final do Evangelho, e esse aqui só foi dar uma ideia pra você
E aí você pode simplesmente pensar de uma forma diferente, que não vai ser totalmente errado. E é que o final de um já é aberto pra você. Pra você, pra mim, pra todos os sonhos, pra todo mundo que assiste. Todo mundo pensar de uma forma. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. E talvez eu volte pra falar sobre outra obra. Mas por enquanto esse vai ser meu primeiro e último vídeo. Então é isso. Até logo. Sayonara.